Graça e paz, amado. Deus abençoe vocês mais uma vez aqui. Compartilhar aí mais um momento com vocês, né? Um momento de reflexão. Mais uma vez o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. E tudo isso começou de uns dias que eu parei para pensar, estava refletindo, né, sobre o momento que Deus me deu, assim, me deu uma grande vitória, né, de um momento difícil que eu andei passando por uns dias. E eu comecei a contemplar um pouco, comecei a pensar sobre tudo que vem acontecendo, sobre esse momento que eu passei. Vamos dizer, um momento de alegria, né, de satisfação, de ter passado pelo momento difícil e a gente vê assim o agir de Deus. Para a gente entender onde eu quero chegar, onde eu quero ministrar o teu coração, eu queria falar um pouco de justiça, né, justiça de Deus, né? Por que justiça? Porque tem situações em que somente a mão de Deus pode mover ao nosso respeito. E dentro de uma situação, uma afronta, algumas coisas que acontecem oculto, no particular, nas nossas vidas, existe um momento que nós passamos que às vezes nós não temos, mesmo a gente andando correto, andando certo, quando você lida muitas vezes com muitas pessoas, dependendo a forma como cada um conduz a sua vida, e existe falas, existe ações, existe conduta que ocorre no oculto da nossa vida, no particular, ou em ambientes que a gente não tem como provar a nossa verdade, né, daquilo que ocorremos. E o que acontece dentro de uma situação, seja quem está correto ou quem está errado, não tem como provar isso externamente, né? Não tem como a gente ter umas situações em que, por mais que a gente justifica a verdade, ela pode prevalecer. E provavelmente, quando existe uma influência de pessoas, né, o posicionamento de pessoas, às vezes é muito mais fácil quando tem duas falas de alguém ou duas situações que ocorrem. É muito mais fácil aquele que é influente ter o resultado, né, daquilo que está agindo, seja numa afronta, numa mentira, do que muitas das vezes o outro que carrega a verdade, não tem influência, e fazer com que isso permaneça. E já passei há poucos dias atrás, há um tempo atrás, sobre isso, e eu estava refletindo o agir de Deus, né? Mas eu não só passei isso por outras vezes, eu passei outros momentos da minha vida, assim, que foi um momento muito, muito difícil para mim, muito duro, muito, vamos se dizer, tem situações que nós passamos na vida que ela não se reflete, você resolver ela num tempo rápido. Provavelmente que nós possamos passar, como eu já passei na minha vida, situações em que eu carreguei na minha vida um peso de que eu estava errado, e isso foi por muito tempo. E a única coisa que prevalecia na minha vida é a confiança em Deus, de esperar que Deus ele pode mover nas nossas vidas a justiça dele. E sabe, quando eu estava refletindo sobre esse momento da minha vida, eu pensando sobre isso, e eu alegre com a ação de Deus, né, porque a gente não pode, às vezes, saber que só Ele pode reverter todas as situações, e o que é justo vai aparecer, e o que é injusto também vai aparecer. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra, né? Eu acho muito tremendo quando Deus ministra algo na minha vida, uma causa, e Ele vem dentro de uma palavra, e Ele reflete, Ele mostra para mim o caminho. Por que eu creio, e de fato eu quero ser muito claro, por que eu acredito que Deus ele vem ministrando na minha vida sobre isso, essa alegria, essa reflexão?
Porque quando ele me dá uma palavra, eu sinto no meu coração que Deus coloca isso para que eu possa falar isso para alguém, para que eu possa ministrar isso na vida de alguém. Porque eu acredito que tem pessoas que precisam de ouvir esta palavra, né? De acreditar de que Deus, ele vê todas as coisas, né? Existe a injustiça da terra, né, do humano, que a lei ela pode julgar as causas, procura o conhecimento da causa para julgar, mas ainda que existe a justiça humana da terra, né, que é do homem, ela ainda assim, quem tem o poder de ser justo numa causa, ele pode ser injusto, ele pode acabar dando uma sentença de injustiça. Mas a justiça de Deus não, a justiça divina é algo poderoso, porque pode estar em oculto diante dos olhos do homem, mas o Senhor, ele vê todas as coisas, ele é o Deus onisciente, ele conhece muito bem as intenções do coração de um homem ou de uma mulher, seja ele bom ou seja ele ruim. E é lógico que a nossa vida é ligada a muitas pessoas, então não tem como nós viver uma vida sem que nós lidamos com os dois tipos de pessoas. Aquele que quer viver o caminho correto, que quer seguir um caminho da justiça, que quer viver o princípio. Não tem como nós deixarmos de viver com pessoas, ou ter negociações com pessoas, ou ter algumas situações em que de alguma forma a gente vai ter que lidar com situações. E para quem não quer ser justo, sempre quer tirar vantagem, né, da vida, das coisas que acontecem. E por que eu falo isso? Porque eu sei que para quem está passando um momento de justiça, por exemplo, calúnias que se levantam, palavras, ações que alguém levanta que isso não é uma verdade, é muito difícil para quem passa com isso, quer viver a verdade, e muitas vezes essa verdade ela não prevalece por um tempo. E se nós não tomar cuidado, esse sentimento ele pode tirar a nossa essência, ele pode tirar aquilo que nós temos como essência, porque uma vez que nós passamos pelo momento de justiça, nós podemos trazer isso para o coração e podemos depois achar ou sentir o que não vale a pena. Mas quem de fato quer viver uma vida justa e ainda prevalece na justiça de Deus, no princípio da honestidade, eu vejo interessante como é importante falar disso. Por quê? Porque ainda que demora, ainda que o tempo passa, você pode ter certeza que se nós buscamos algo da justiça de Deus, nós vamos ver que Deus, no momento certo, na hora certa, ele vai trazer a verdade e não vai ficar nada em oculto. Por isso eu quero trazer uma palavra ao teu coração, muito interessante, que está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Eu quero que você entenda e ouve muito bem essa causa. E o tema da palavra está dizendo assim, ó, um sábio veredito, né? Então o que é o veredito? É o dia da causa, é o dia de que um dia vai vir a sentença, né? Para nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde, um dia ela vai ocorrer. Nada vai ficar em oculto. Pode acontecer a criminalidade que for, a situação que acontecer, pode tentar enganar por muitos anos, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, aquele que é justo, que conhece muito bem, que passou até pela injustiça, ele é fiel para nos dia trazer a sentença das nossas vidas. Olha só o que está escrito aqui, ó. Versículo 16, diz assim, ó. Então vieram duas mulheres prostitutas. Primeiramente eu quero levar essa palavra de prostituta como algo muito interessante. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela não está dando referência a quem é e que tipo de pessoa. Porque quando nós falamos de uma prostituta, nós podemos dizer assim, talvez essa não merecia uma causa alguma, né? Por isso que eu achei logo interessante falar da prostituta, porque Deus ele é justo com todos. Deus é justo com todas as pessoas que esperam nele. Vamos lá, ó. Então vieram duas prostitutas ter com o rei, ó, ter com o rei. Existe um lugar certo, né? Com o rei. E se puseram diante dele.
E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e tive um filho, estando com ela na casa. E sucedeu que no terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, olha só que interessante, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, só havia as duas, olha só que interessante, somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e deitou-se no seio, e o seu filho deitou-se no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar-me de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas estando eu para ele à luz ao dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu é o morto. Replicou a primeira vez: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante ao rei. Então disse ao rei: Esta diz: Este que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais ao rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E ele disse: Divida em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho em suas estranhas se lhe enterneceram por seu filho, disse: Ah, meu senhor, dai ao menino vivo, de modo que nenhum o mateis. E a outra, porém, disse: Não será nem meu nem teu, divida-o. Respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, de modo que nenhum o mateis. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença, o que o rei proferira, e temeu ao rei, porquanto viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Interessante, né? Interessante. Primeiro, o que eu vejo aqui? Uma sentença oculta que ninguém pode provar nada para ninguém. Se nós formos pegar essa causa aqui, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, seria muito mais fácil ter como trazer uma justiça. Por quê? Porque naquele tempo não haveria exame de sangue para provar quem é o filho. Mas ainda que não seja a realidade dos dias de hoje, não significa que mesmo nos dias que nós vivemos, existem fatos que nós vivemos com pessoas ou com causas que não tem como nós provar alguma coisa. E o que acontece? Como nós vamos lidar com situações que existe um julgamento, um veredito, que muitas das vezes aquele que está vivendo com a razão, ele não tem como provar. Ele não tem como prevalecer dentro de uma causa. Mas sabe uma coisa que eu quero mostrar algo para nós aqui, independente de quem está ouvindo esta palavra, que assim, uma coisa que nós temos que ter a certeza que existe um Deus. Quando nós falamos do rei, simboliza aqui o rei Salomão, aqui representa para nós no dia de hoje o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio rei. Era a tipologia de Deus na nossa vida, que às vezes nós vamos olhar causas que não tem como provar. Eu já vivi sentenças da minha vida, situações que um dia eu tive que ir para um lugar aonde tinha que trazer uma causa de duas partes. E eu confesso para você que eu não tive como sair daquele lugar com alguém que saiu na vantagem ou com alguém que teve que desvendar aquilo que de fato aconteceu no oculto. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa vida, a nossa forma, o nosso posicionamento, ainda que andamos com a verdade, não tem como provar. Mas eu me lembro muito bem que é muito interessante que quando
eu fui tentar levantar uma palavra para trazer uma justiça, não que isso não pode acontecer, mas eu ouvi Deus falar algo no meu coração que eu não deveria levantar uma voz naquele lugar. Por quê? Porque nem todos os lugares que a gente está debatendo com pessoas, que você está tentando resolver, muitas das vezes essa pessoa é relevante no posicionamento dela. E fica muito difícil alguém que está debaixo de um jugo tentar muitas das vezes levantar uma voz num lugar onde ela não tem como justificar até pela hierarquia que acontece na vida. Então existem causas que você pode até relevar o dia a dia, mas existem situações em que às vezes aquele que tem autoridade, ele não é uma pessoa justa, mas ele carrega com ele o poder que tem, e sobre isso ele acaba levantando vantagem nas coisas. Porque quem é justo, independente do posicionamento que tem na vida, ele tem que reconhecer quando ele está certo e quando ele está errado. Mas isso é uma questão de índole e de caráter da nossa vida, para poder nos posicionar naquilo que é ter a justiça para decretar o que é verdade e o que não é verdade. E nós servimos um Deus que é justo, um Deus que é justo. E sabe, quando Deus colocou isso no meu coração, a gente vê até essa causa desta mulher, né? Que algumas traduções da Bíblia vai falar que ela ficou muito mal no teu coração. Agora a pergunta é: como não ficar mal diante de umas situações, como aquilo não oprime, quando muitas vezes dentro de um julgamento que nós estamos levando as nossas vidas, às vezes naquela primeira instância nós não conseguimos sair vitorioso. E esse ponto é um ponto em que eu quero trazer ao teu coração, que provavelmente muitas pessoas estão passando por isso nesse momento. Pessoas que às vezes ela deita na sua cama, no seu travesseiro, ou se consegue às vezes até dormir pela injustiça, né? Às vezes a situação já é tão complicada para nós que isso tira a paz, tira o sono. Por quê? Porque a coisa mais difícil que tem é alguém que quer andar no caminho certo, e a gente vê que a maldade ela prevalece muito mais do que a justiça. Ainda que eu estou dizendo para mim e para você que ela virá, mas como você sustentar esse tempo no teu coração para que você não perca a tua essência e você continua vivendo na justiça, ainda que nesse primeiro momento você esteja passando por isso. Eu digo para você que quando eu passei por isso que eu acredito que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque teve momentos na minha vida que eu chorei muito por causa disso. Teve um momento na minha vida que eu estava no meu particular e eu falava: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu olhava, você olha para a sua realidade e você fala: meu Deus do céu, porque às vezes fazer o que é certo, muitas das vezes a gente passamos por situações dessa. Quantas vezes eu falo isso com toda a propriedade, porque eu acredito que eu não sou diferente de muitas pessoas que também passou por isso, que passou pelo momento de dor no teu coração, de dor na tua alma, por muitas das vezes viver o que é correto. Porque quando nós plantamos o que é certo, a gente nunca esperamos que nós vamos passar pelo momento de decepção contra muitas pessoas que levantam contra a nossa vida. E eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de palavras de afronta, muito pelo contrário. A intenção de tudo que eu estou trazendo é que você guarde o teu coração, é que você, de fato, espera no Senhor. Porque não tem algo melhor de ter uma causa e você levar diante do rei, levar diante de Deus. Porque se você for levar a circunstância no normal da justiça da terra, às vezes você não vai encontrar alguém que vai ser favor a você. Mas se nós esperamos em Deus, você pode ter certeza que Ele tem a forma certa e o caminho certo e a forma extraordinária para que um dia, situações que nós olhamos, nós falamos aqui, talvez essa situação nunca mais ela vai ter um retorno. Mas engano nosso, porque se nós esperamos em Deus, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, ou durante a trajetória, pode passar anos, pode passar um tempo, mas Ele vai trazer na sua vida um respaldo. E eu comecei a refletir esse dia sobre isso. Eu falei: meu Deus, como é bom confiar no Senhor, como é bom confiar em Deus, como é bom você ter a convicção de que você parece que está só, onde ninguém pode estender a mão para você, mas quando você espera em Deus, você sabe muito bem que você confia nele, que uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai trabalhar a teu favor.
E eu passei por umas situações há dias que, sabe, a pessoa fez questão de falar para mim, ó, eu vou falar isso, vou fazer isso e vou fazer isso. E a pessoa que estava dizendo isso, de fato, ela tinha autoridade e ela tinha relevância para poder, de fato, trazer uma mentira e de alguma forma querer afetar a minha vida. Por mais que eu nunca permiti andar fora da linha. Mas a influência, ela às vezes ela consegue levar, consegue manipular. Tem pessoas que o que ela faz é o seguinte, ela consegue fazer com uma mentira, ainda que não é isso, não é verdade, fazer com que a mentira se torne uma verdade e a verdade se torne uma mentira. Ainda que isto em ocultamente, quem de fato está mentindo e quem de fato está com a verdade, sabe que é a verdade e sabe que é mentira. Mas para provar para outras pessoas, para trazer vantagem, muitas vezes a pessoa tem uma lábia tão grande, tem um entendimento tão grande, tem uma sabedoria extraordinária entre o mal, né, para poder fazer com que uma mentira, ela tem uma convicção tão certeira naquilo que está falando, que provavelmente quem está ouvindo não consegue encontrar nela que ela está mentindo. E nós pegamos essa causa que nós lemos aqui, olha só, essa causa. Primeiro que eu acho interessante, que é o seguinte, a prostituta que estava aqui, ela não tinha na sua vida uma prudência. Por quê? Como é que pode uma mãe deitar sobre um filho e ela mesmo, essa criança não nasceu morta, muito pelo contrário, ela dormiu sobre a criança e a criança morreu. Então o que acontece? Aqui a primeira coisa que eu vejo nisso aqui é uma imprudência. Muitas das vezes aquele que levanta uma palavra contra a sua vida é porque não tem a prudência de fazer o que é correto, aí consegue querer levar vantagem pelaquilo que não fez correto para jogar a responsabilidade nas costas do outro. Foi isso que ela fez. Ela matou a criança e agora ela me oculta o quanto a verdadeira estava dormindo, ela foi e trocou a criança. Então, é interessante, porque aquele que trama nossas vidas, ele espera que, às vezes parece que a gente está, como a gente fala dormindo, como a gente estiver meio disperso naquele momento. Sempre alguém que está tramando nós, ele sempre está tramando nas escondidas. Sempre tramando algo que parece que a gente está despercebido para encontrar a trama daquele que está tramando. E aí o que acontece? Então, enquanto ela estava dormindo, a outra estava ali, foi lá e trocou. E quando ela levantou de manhã, ela percebeu que não era o filho dela, mas a causa já estava bolada. A artimanha, o erro já tinha feito. E aí ficou na palavra, né? Ficou a troca. Às vezes você dorme num dia, quando você levanta no outro dia, já tem a armação feita contra a sua vida. Eu não sei se você já foi pego de surpresa, de às vezes você, quanto menos espera, levantar um assunto de algo que você fala, meu Deus, mas como que isso apareceu? Quem foi que falou isso? Da onde foi que lançou esse tipo de assunto? E quando pensar que não, você está debaixo de uma situação que pessoas preparou algo para sua vida, que você vai ter que ter uma estrutura muito resistente para poder suportar. Porque quem passa pelo momento desse de injustiça, sabe o que acontece? Quero ser muito sincero aqui na palavra. Eu não quero ser uma pessoa que fica tentando levar uma palavra, tentando manipular. Mas confesso que nós temos que guardar muito o nosso coração. Porque quem passa uma injustiça, a primeira coisa que a pessoa não passa por ela é um sentimento de muitas vezes querer agir pelas próprias mãos. Por quê? Porque é inaceitável muitas das vezes você ver atitudes que muitas vezes dentro de nós passa como um turbilhão dentro do nosso coração ou da nossa alma, para poder falar, não, essa situação eu não vou deixar quieto. Eu não vou assumir isso. Eu não vou ficar com meus braços cruzados sem tomar uma atitude. Só que a atitude nós temos que tomar, mas muitas das vezes, muitas pessoas pessoas boas, pessoas que andou corretamente, às vezes ela pode perder um momento da sua vida por causa de uma ação de injustiça. Por causa de uma atitude errada que às vezes no momento que você passou, não foi você que causou, mas se você não tomar cuidado, você pode tomar uma ação que pode perder tudo na sua vida, por causa de muitas das vezes nós não aceitar a injustiça de muitas pessoas.
E eu entendo a responsabilidade dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Porque às vezes nós precisamos ouvir algo para que o nosso coração volte para o lugar. Para que nós não tomamos uma atitude que talvez nós podemos se arrepender pelo resto da vida. E aí o que acontece? Vamos lá. Essa causa foi levada diante do rei. E é interessante que dentro da história de Salomão, né, o homem que Deus deu para ele a riqueza, e Deus deu para ele a sabedoria para governar o povo de Deus, para liderar com justiça. Agora, se a gente for ler a Bíblia, talvez esse fato é o fato que mais impressiona, que mais fica admirável na história de Salomão. Porque como é que alguém vai levar uma causa? Pensa bem, se você está posicionado como lugar de alguém que vai dar uma sentença para uma situação que no oculto não tem como provar nada. A situação vem, aí fica duas pessoas, um julga a verdade e outro julga, mas você não tem como saber de fato quem está certo e quem está errado, porque são dois confrontos de duas pessoas falando a história, a mesma história, a causa era a mesma. Aí o que acontece? Olha a sabedoria de Deus. Olha a sabedoria de Deus. Porque sabe o que eu acho interessante? Porque muitas das vezes você que está carregando a verdade, você tem que estar preparado que muitas vezes a forma como Deus age, às vezes vai trazer mais um sentimento, muito mais dor no seu coração do que no outro que está mentindo. Sabe por quê? Porque quando Salomão mandou pegar a espada, que ele manda cortar, você acha que quem está mentindo estava preocupado com o fato que ia acontecer? Muito pelo contrário. Só quem carrega a verdade tinha um sentimento daquela perca. Porque saberia o preço que pagou, ou a vontade que teria de ter aquela criança. Aí o que acontece? Aí mostra. Mas sabe o que eu quero dizer para você? O que significa a espada para nós hoje? A espada é a palavra de Deus. Ainda assim, muitos podem, em muitos lugares onde existe a justiça, em muitos lugares, as pessoas não agir da maneira correta. Mas a palavra de Deus, você vai encontrar causa para todos os motivos. A sentença para todas as causas na palavra de Deus. A espada significa aqui a palavra de Deus. Agora o que acontece? Então, a palavra do Espírito. Então, quando ele pega a espada que ele vai cortar, agora pensa bem, é a mesma coisa quando ele falou que ia pegar a espada, a mulher que era mãe da criança pegou e falou: não, meu filho, não, meu senhor, entrega ela. Agora, quem estava sentindo a dor da perca naquele primeiro momento da justiça era quem estava com a razão. Então, muitas das vezes, pensa bem, se eu estou aqui falando para você, sabe, você pode ter uma causa agora, aí Deus fala para você: meu filho, espera um pouco, aguarda a minha justiça. Você acha que é fácil você passar pelo momento desse e você tem que recuar mesmo com a verdade que essa mulher teve que fazer? Parece que nesse primeiro momento quem estava com a razão teve que entregar para outra com vantagem, teve que entregar para outra que estava na mentira carregando uma vantagem. Mas na verdade a forma como Deus trabalha, parece que a outra pessoa está tendo vantagem, mas mais cedo ou mais tarde você vai ver que estas situações, que alguns caminhos estranhos que vai ocorrer, vai trazer para sua vida a verdade, e você vai trazer para sua vida o respaldo daquilo que você foi buscar. Sabe? E o que acontece? Quando ele pega a espada, aí o que acontece? A Bíblia fala que foi o quê? Um discernimento, uma sentença divina. E aí não teria como mais fazer com que desvendasse aquela situação. Aí Salomão vai cortar a criança no meio, né? Ele manda cortar a criança no meio, e aí revela o sentimento de quem é um mentiroso e revela o sentimento daquele que de fato carrega a verdade. Agora fala para mim, se nós for olhar essa causa pelos dias de hoje, teria que ser a sabedoria de Deus, não teria como. Não tinha como dar uma sentença se Deus não desse a sabedoria certa para que desvendasse uma situação que aos olhos humanos não poderia desvendar. E aí o que acontece? Aí a mãe verdadeira e aquele que é justo, você acha que Deus não sabe aquilo que ocorre no oculto?
Deus sabe todas as coisas, mas Ele tem a estratégia certa para que um dia Ele coloque à tona aquilo que foi levantado como mentira e aquilo que de fato é a verdade. Por mais que tenha passado o tempo, mas na hora certa, Deus vai trazer a clareza daquilo que de fato aconteceu. E você sabe que é provável que muitas dessas causas que a gente está vivendo com ela, que a gente está passando por ela, nem sempre essas situações vai dar diretamente a você. Provavelmente a verdade ela vai vir, mas não vai ser diretamente você que vai lidar com ela para que essa verdade venha. Muitas vezes Deus vai trabalhar de uma outra forma, mas ainda que seja de uma outra forma, a verdade ela sempre vai aparecer à tona. E você vai ter a certeza de que essa causa sua que você passou, ela vai estar muito clara e muito desvendado. E aqueles que passou por mentira, que mentiu, vai descobrir que de fato você tinha razão. Sabe por que eu falo isso? Porque no texto está dizendo o seguinte, ó. Eu vou ler aqui para você o último texto. Ó, e toda Israel ouviu a sentença que o rei proferira. Agora eu te pergunto uma coisa para você. Todo Israel viu o quê? A sentença. Mas a causa aconteceu na onde? No oculto. Então, por mais que você pode estar passando pelas situações, mas se alguém levantou palavras contra você, mas também haverá muitos daqueles que ouviu essa mentira, também verá também a manifestação daquilo que Deus vai fazer de retorno contra toda palavra que levantaram contra a sua vida, e eles verão que você estará certo na sua forma. Mas para isso acontecer, existe um processo, existe um tempo, existe a hora e existe a forma de Deus na hora certa trazer na sua vida aquilo que muitas vezes tem tentado trazer tristeza, amargura, um sentimento de frustração no teu coração. Mas o que eu tenho para dizer para você: espera no Senhor, guarda o teu coração, continua confiando, ainda que talvez você tenha passado pelo momento de lágrimas, mas você pode ter certeza, quando chegar o dia da justiça de Deus, você vai contemplar como esses dias eu contemplei a alegria de ver as mãos de Deus, de falar: meu Deus, só o Senhor pode mudar essa situação. Só o Senhor pode dar sabedoria e entendimento para resolver essa situação. Então eu quero deixar uma palavra no teu coração: espera no Senhor. Sabe, se você tem uma causa, vá diante do Senhor. E vocês podem ter certeza que aquele que está aqui, nós confiamos, Ele conhece o oculto de todas as coisas. Ele é onisciente, nada fica longe do teu olhar, nada fica escondido diante dos olhos deles, porque mais cedo ou mais tarde Ele vai trazer na sua vida a justiça, porque nada fica em oculto. E o Deus que nós servimos, Ele é justo e fiel para trazer na sua vida a vitória daquilo que você tem esperado na injustiça. Então eu quero profetizar na tua vida que Deus vai trazer uma bênção extraordinária debaixo de toda a injustiça que você viveu, e você verá a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.